Tem que entrar aqui. Agora eu tô gravando. Obrigado, Luiz. Então, vamos voltar aqui, gente. É que eu não estava gravando anteriormente para os alunos. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que que seria essa primeira parte da aula? A gente tem que ir no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal vai dizer: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, pode acontecer do agente iniciar a execução do crime, quando o crime estiver ali próximo de se consumar, ele o quê? Se arrepende. Ele se arrepende daquele crime que ele está cometendo e como forma de dizer que realmente ele está arrependido, ele pratica um novo ato no intuito de evitar o resultado. O exemplo básico, o exemplo clássico aqui, vamos usar o Luiz como exemplo. Eu estou com a intenção de matar o Luiz, eu vou lá na aula, pego minha arma e atiro no Luiz. Vamos observar o seguinte: eu tenho no meu revólver 6 balas. Eu atiro a primeira, acerto o Luiz. Eu, de forma voluntária, paro de atirar. E ainda faço mais. Eu tenho que não só simplesmente parar. Observa que a diferença aqui da desistência, na desistência, eu estou de forma voluntária, desistindo de prosseguir o crime. Lá que nós falamos da tentativa, na tentativa não. Na tentativa ocorrem circunstâncias alheias à minha vontade. Então é uma diferença grande aí, brutal, né? Então, aqui na desistência, eu simplesmente me arrependo, eu paro. E além de eu parar de fazer, parar ali de prosseguir na execução do crime, eu faço algo, pratico um novo ato no intuito de evitar o resultado. O que é praticar um novo ato? Eu pego o Luiz pelo colo, levo ele no meu carro e vou até um hospital e entrego o Luiz para ser atendido. Então, eu não simplesmente me arrependi. Além de ter arrependido, além de ter abandonado aquele meu ato, aquele meu dolo, aquela minha intenção, eu pratico um novo ato para evitar o resultado. O resultado o quê? Morte, tá? Então, a desistência voluntária é também chamado de tentativa abandonada, tá? Pela doutrina. Lá na tentativa, eu não, eu quero, mas não posso. Só que eu costumo muito ver as aulas do professor Kleber Masson, né? Eu tenho o livro dele e acompanho muito as aulas dele. Um excelente doutrinador, muito bom. Desde a época que ele era da LFG, eu já assisti às aulas dele. Então, o que que o Kleber Masson fala? Na tentativa, foi o tema da aula anterior, eu quero, mas não posso. Então, na tentativa, que foi a aula anterior, eu quero, mas não posso. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, eu posso, mas não quero. Eu posso, mas não quero. Olha a diferença anterior. Na tentativa, eu quero, mas não posso, porque a desistência alheia à minha vontade, meu crime não se consumou. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, eu posso, mas eu não quero. Eu desisto. Eu desisto de prosseguir com o crime, desisto de terminar a minha consumação por ato voluntário, tá? Por ato voluntário. É, ele tem uma natureza jurídica muito interessante, que ele causa o quê? Uma exclusão da tipicidade. Praticamente, não há crime porque não há tipicidade. Eu vou, como o próprio artigo 15 do Código Penal, eu vou responder pelos atos já praticados.
O que que é responder pelo ato já praticado? Eu vou pegar na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, responder, por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco, eu vou responder por lesão corporal. Não respondo por homicídio, não respondo por tentativa de homicídio, respondo o quê? A lesão corporal que eu produzi no Luiz. Então, eu cheguei, atirei no Luiz, dei um tiro no Luiz. Eu desisto de prosseguir com homicídio, por ato voluntário, eu desisto, e uma vez que eu desisto de prosseguir com o crime, eu ainda pratico um novo ato, levando o Luiz para ser atendido. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu não vou responder por tentativa de homicídio. Como houve uma desistência voluntária, se houve a desistência voluntária, eu respondo somente pelos atos praticados, lesão corporal. Eu não respondo por tentativa de homicídio, respondo por lesão corporal, tá? Então, falando especificamente da desistência voluntária, que é a primeira parte aqui do artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. O agente interrompe a execução do crime. O agente interrompe a execução do crime. Ele prefere, ele opta por parar. Observa-se que ele optou, ele preferiu. Não houve uma conduta externa que o impediu de prosseguir com o crime. Não houve essa conduta externa. O que o agente fez? Ele interrompeu a execução do crime, tá? Ele preferiu dar um tiro, ele deu um tiro e parou. Ele preferiu parar. Ele desistiu de matar, tá? Existe uma conduta negativa aí como regra, né? Observa-se, gente, que o que diferencia a desistência da tentativa é não ter essas circunstâncias alheias à vontade do agente. Não é alheio à vontade do agente. Ele quis parar e ele parou. Ele desistiu, tá certo? No arrependimento eficaz, o agente encerrou todo o processo de execução do crime, esgotou todos os atos. Então, o que vamos diferenciar doutrinariamente? Porque na prática, eu aplico o artigo 15 da mesma forma. A prática, eu aplico tanto para a desistência voluntária, para o arrependimento eficaz, eu aplico o artigo 15. Mas doutrinariamente, vamos falar doutrinariamente. Na desistência voluntária, eu tenho 5 balas no revólver, dou a primeira e não continuo. Pego o Luiz, levo o Luiz para a emergência. No arrependimento eficaz, eu disparo os 5 tiros no Luiz. Acertei 2, errei 1, acertei 3, errei 2. Eu disparei. Então, eu esgotei toda a minha ação. Eu esgotei minha ação. Uma vez que eu esgotei, eu encerrei todo o processo de execução no arrependimento eficaz, só que o crime ainda não se consumou, porque ele ainda está lá. Como o crime não se consumou, o que eu faço? Pego o Luiz e levo para a emergência. Pego o Luiz e levo para a emergência. Observa-se que na desistência voluntária, eu não esgotei toda a minha ação. Eu dei um tiro e parei. No arrependimento eficaz, eu esgotei tudo que tinha para fazer. Eu disparei toda a minha arma. Eu disparei toda a minha arma, esgotei meus atos executórios. Só que aí, mesmo ele, como eu esgotei meus atos executórios, e mesmo assim ele não morreu, eu pratico uma nova ação, para quê? Para que ele possa porque eu me arrependi, tá certo? Aí, com essa nova ação sendo de forma eficácia, tendo eficácia, eu respondo somente pelos atos praticados.
Respondo somente pelos atos praticados. Levei, mas ó, uma observação que vocês têm que prestar bastante atenção. Esse meu segundo ato aí, ele tem que ser o quê? De forma eficaz. Se eu peguei o Luiz na desistência voluntária, dei um tiro e levei o Luiz para emergência. No arrependimento eficaz, dei todos os tiros que estavam na arma e levei o Luiz para emergência. Levei o Luiz para emergência e mesmo assim o Luiz faleceu, aí eu não aplico esse instituto, nenhum dos dois institutos, porque não foi o quê? De forma eficaz. Por quê? Eu não consegui, de forma eficaz, impedir esse resultado, porque o resultado se produziu. Qual é o resultado? Qual que é o dolo primeiro, o dolo inicial? Animus necandi. Então, eu tinha intenção de matar. Quando eu tenho intenção de matar, eu estou falando do animus necandi. Então, se meu dolo inicial era intenção de matar, eu desisti da execução ou impedir ali que o resultado se produzisse, mas eu não impedi o resultado. Eu levei ele para emergência, deu 2 horas que eu levei ele para a sala de emergência, ele morreu. Então, não se deu de forma a aplicar o instituto, tá? Eu tenho que ter uma medida apta a impedir a consumação. O fato de eu pegar a vítima, levar a vítima até a emergência e na emergência, mesmo eu tendo levado a vítima até a emergência, ainda assim ele morreu, aí não foi eficaz. Aí não, eu não aplico esse instituto. Aí vai ser crime tentado. Artigo 14, inciso 2, aula anterior, tá bom? Porque não se deu de forma eficaz. Não deu de forma eficaz, tá? O agente que voluntariamente, se por situação, ou impede que o resultado produza. Eu não impedi que o resultado produzisse. Eu tentei impedir, mas não consegui, tá? Para que eu responda somente pelos atos até então praticados, lembra que meu dolo necandi sumiu. Então, não tive mais a intenção de matar, tá? Então, mas mesmo eu não tendo mais intenção de matar, se eu matei, aí eu respondo por tentativa, por homicídio consumado, ou no caso foi a tentativa de homicídio, eu matei, tá certo? Não há de se falar em tentativa nesse caso. O ponto comum, tanto da desistência voluntária como do arrependimento eficaz, o que tem em comum é a voluntariedade. Em ambos os institutos, eu tenho a voluntariedade. Ter voluntariedade, gente, é estar livre de coação. Eu não posso ser coagido a praticar a deixar de matar. Eu não posso ser coagido. Ó, dei 2 tiros, vi o policial de forma olhando para mim, fui atrás de mim, circunstância ali à minha vontade, ou eu não posso ser coagido. Ó, se você matar ele, eu vou te matar depois. Então, eu não posso ser coagido de nenhuma forma. Eu tenho que ter a voluntariedade, tá certo? Tem que ter a voluntariedade, tem que ser livre de coação. Se eu não tiver voluntariedade, eu não aplico o instituto. Se não tiver voluntariedade, eu não aplico o instituto. E há de se observar, gente, também que se eu não estou conseguindo aplicar o instituto, não é o caso de se aplicar o instituto, vamos partir do pressuposto, não foi voluntário, não se deu. O que eu posso aplicar aqui? O juiz entende que não houve voluntariedade. E se não houve voluntariedade, o que eu posso aplicar? Eu posso aplicar, gente, a atenuante genérica. É bem menos importante para o réu uma atenuante genérica, está lá no artigo 65, inciso 3, a linha B. Então, se eu não consigo aplicar o artigo 15, porque o juiz entende que não houve voluntariedade, por exemplo, ali, e o crime se consumou, eu vou me recorrer quem? No artigo 65, inciso 3, a linha B. Tá? Que é uma atenuante genérica, ali na dosimetria da pena vai ser utilizado essa atenuante, mas é mais interessante que se aplique, bem mais interessante, que se aplique o artigo 15,
caso estejam presentes todos os seus requisitos, tá? É muito mais interessante para o agente que se aplica o artigo 15, porque se você consigo aplicar o artigo 15, eu saio de um homicídio, eu saio de uma tentativa de homicídio e vou responder por uma lesão corporal. O crime final, ele é bem menor, tá? Bem menor, tá? Então, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, não é necessário que a ideia parte própria, mas tem que ser espontâneo, tá? Tem que ser voluntário, tem que ser livre de coação. Então, o que diz assim? Não é necessário que a ideia parte própria do agente. Então, ele pode, quando diz assim, não é necessário que a ideia parta do próprio agente, dei 2 tiros, liguei lá para um colega meu, acabei de dar 2 tiros no Luiz. O colega meu me aconselha, não faz isso, você vai responder por homicídio, você vai ficar preso. Faz o seguinte, faz alguma coisa com que ele não morra. Tá bom. Desliga o telefone por ato voluntário, desliga o telefone, mas de forma voluntária, e livre de qualquer coação física ou moral, eu levo o Luiz para a emergência. Então, aí eu aplico o Instituto do Arrependimento Eficaz, a desistência voluntária, porque foi o quê? Foi por ato voluntário, tá certo? Ele não precisa ser espontâneo, mas tem que ser o quê? Voluntário, tá? Posso ser aconselhado, faz isso não. Hum, Você vai ter muito dor de cabeça se você consumar esse crime. Então, se você vai ter muita dor de cabeça, desiste disso, para com isso, não faz mais isso não, tá? Então, uma diferença aqui entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz na desistência voluntária, o agente inicia o ato executório, né? Só fazendo uma conclusão para que a gente possa passar para o próximo instituto, que é o arrependimento posterior. Na desistência voluntária, o agente inicia os atos de execução, mas desiste e não finaliza sua ação, tá? Ele tem a oportunidade de dar o golpe final, então ele deu um tiro, o cara tá caído na frente dele. Ele tem a oportunidade de dar o golpe final, ou seja, dar outro tiro e matar, mas ele desiste. No arrependimento eficaz, não. Ele deu todos os tiros, acertou a vítima, ou errou algum, acertou o outro, só que ele fica arrependido, tá? Pratica uma nova ação e leva um indivíduo para o hospital e ele se arrependeu, levou o indivíduo para ir para o hospital e se arrependeu, tá? Essa é a diferença básica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, tá bom? E, assim, analisando o instituto, na desistência voluntária ele pode ter uma pena menor, né? Porque ele chegou menos perto da consumação, retomando um pouquinho o conceito anterior. Se ele chegou menos perto dessa consumação, ele pode ter uma pena menor do que se for no arrependimento eficaz, porque no arrependimento eficaz ele chegou mais perto da consumação. Ele pode ser que ele tenha uma pena maior aí, porque ele chegou mais próximo, mas sempre o que, gente? Vai se aplicar somente o que? A lesão corporal, né? Então vai ser aplicada a lesão corporal. Por quê? É só os atos praticados. Então, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, ele só responde pelos atos praticados. Quais são os atos praticados? Lesão corporal. Ele não vai responder por tentativa de homicídio, porque não teve circunstâncias alheias à vontade, e ele não vai responder por homicídio, porque não se consumou, né? O crime não se consumou. Ele desistiu ali no finalzinho, se arrependeu ali, porque não vai responder por esse outro instituto, por esse outro crime. Tá bom? Então, partindo da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, vamos falar agora um pouquinho do arrependimento posterior. Então, a gente falou do artigo 15, nós agora vamos falar do artigo 16 do Código Penal. O que diz o 16 do Código Penal? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça,
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, novamente, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, esse é o próximo instituto, arrependimento posterior. Então, nós saímos do conceito de desistência voluntária e arrependimento eficaz, em que o agente deixa de responder por aquele crime, responde somente pelos atos praticados. Aqui não. No arrependimento posterior, ele responde pelo mesmo crime. Então, se eu estou diante de um furto, né, eu tenho que estar diante de um crime cometido sem violência ou grave ameaça. Eu não posso aplicar esse instituto do artigo 16 se eu estou falando de um homicídio. Eu não posso, porque o próprio instituto já diz que o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça, tá? Eu tenho que reparar o dano. Então, eu vou no caso do furto, né? Eu furtei o carro do Daniel. Então, eu vou e furto o carro do Daniel. O Daniel tem um Fusca 66, né? O Daniel tem um Fusca 66 que vale R$ 20.000. Então, o crime é cometido sem violência, grave ameaça, porque eu furtei o carro do Daniel. O que acontece? O Daniel, eu furtei o carro do Daniel no dia 1º de maio. Daniel vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Observa-se que o crime, aí o fórum ainda não recebeu os documentos do crime, né? O fórum ainda não foi acionado. Está só na fase do inquérito policial. Aí eu tô com o carro do Daniel, aí eu vou e me arrependo. Puta, eu não deveria ter furtado o carro do Daniel. Eu vou lá pro Daniel e falo, ó, Daniel, tô devolvendo seu carro. Me desculpa, eu furtei, seu carro tá aqui na perfeita condição e tá até com o tanque cheio. Então, eu me arrependi e tô o seu carro de volta. O Daniel fala, opa, beleza, devolveu o meu carro. Legal. Daniel vai e comunica à delegacia e o delegado vai e coloca no boletim de ocorrência o auto de entrega ali, né? Houve uma entrega do bem, da res. Observa, gente, não houve ainda o recebimento da denúncia ou queixa. Quando ocorre o recebimento da denúncia ou queixa? Somente ocorre quando o inquérito policial é enviado para a delegacia, falando assim, a grosso modo, lá na delegacia, desculpa, enviado para o fórum. Então, o inquérito policial é enviado para o fórum, o promotor de justiça vai pegar esse auto de inquérito, ele vai observar se tem os requisitos, vai oferecer a denúncia. Quando oferece a denúncia, vai para o juiz. O juiz pode receber a denúncia ou não. Se ele recebe a denúncia, ele vai dar o prazo ali do 396, se me falha a memória, né? O prazo de 10 dias para poder oferecer a resposta à acusação, né? Então, observa que há alguns dias, há um trâmite legal entre o inquérito policial ser realizado. Então, o inquérito policial é realizado. Do inquérito policial ser realizado, tem uns dias até o recebimento da denúncia, falando a grosso modo, né? Alguns dias vão se passar aí. Então, dentro desse intervalo de tempo, por ato voluntário, eu posso o quê? Devolver o objeto, reparar o dano. Então, vou e devolvo o carro para o Daniel. Ou pego a quantia equivalente ao carro, R$ 20.000, e dou na mão do Daniel, tá certo? Tenho que fazer isso até o recebimento da denúncia. Se eu fizer isso após o recebimento da denúncia, aí eu não aplico esse instituto. Esse instituto só pode ser aplicado até o recebimento da denúncia. Se eu fiz após o recebimento da denúncia, eu volto para aquela atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha B, tá? Eu volto
para aquele inciso anterior, tá? Então, gente, o artigo 16 do Código Penal é uma causa de diminuição da pena, né? Tem uma natureza jurídica de diminuição da pena. Ele tem como seu fundamento a proteção da vítima e seu patrimônio, proteção da vítima e seu patrimônio, incentivar o arrependimento do agente, pelo agente. Esse a razão de existir desse instituto. Com isso, o que procurou o legislador? Uma possibilidade do agente reincidir ser menor. Uma vez que ele se arrependeu, ele está dentro de um prazo legal ali, e ele devolveu a coisa, ele se arrependeu do que ele fez. Então, o legislador pensou, se ele se arrependeu, vamos dar um benefício para ele, vamos dar um benefício legal, vai ser o benefício do arrependimento posterior. Então, se ele se arrependeu de cometer o crime, de ter cometido esse crime de furto, vamos dar um amparo legal aí para ele, vamos dar uma chance para que ele possa ter uma pena menor. Então, ele vai ter uma pena reduzida de 1 a 2/3 pelo fato de ele ter se arrependido, tá certo? Então, o que é mais aplicado nos crimes contra o patrimônio? É o que é mais aplicado. O que eu quero dizer, é só aplicado no crimes contra o patrimônio? Não. 99% vai ser aplicado no crimes contra o patrimônio. Eu posso aplicar também no caso de um peculato doloso. Um peculato doloso, eu posso aplicar esse instituto do arrependimento posterior também, e ele não é crime contra o patrimônio. Nós vimos lá na aula do período noturno que o peculato não é crime contra o patrimônio, né? Então, estamos com um crime contra a administração pública. Então, eu posso aplicar também esse instituto do arrependimento posterior no caso de peculato também, tá bom? Quais são os requisitos que está aqui na tela de vocês? Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, esse é o primeiro requisito. Reparação do dano ou restituição da coisa. Então, eu posso devolver o carro ao Daniel ou posso pagar o valor equivalente ao carro para o Daniel, tá? Sempre por ato voluntário, tá? Livre de coação, não posso estar com uma arma na minha cabeça e falar que eu estou devolvendo porque eu estou me arrependimento, que eu estou com um caso de arrependimento posterior. Não, se eu tenho que estar livre de coação. E outra coisa, gente, o próprio agente tem que fazer. O próprio agente tem que restituir a coisa. O próprio agente tem que reparar o dano. Se eu furtei uma moto, eu furto uma moto. Então, no arrependimento posterior, minha mãe vai lá e devolve a moto para a pessoa. Eu vou estar dentro do Instituto do Arrependimento Posterior? Depende. Se eu estou lá na minha casa sem fazer nada, eu saio do Instituto do Arrependimento Posterior porque o ato não foi voluntário e não foi realizado por mim. Foi minha mãe quem fez. Porém, se eu estou no hospital, internado, porque eu me machuquei e minha mãe vai lá e devolve para mim, aí sim, aí eu posso aplicar o arrependimento posterior, porque eu estou impossibilitado de fazer, tá bom? E também a restituição tem que ser de forma integral. O que eu tenho que devolver? Furtei uma moto, eu devolvo a moto ou o valor equivalente a essa moto. Eu não posso fazer algo assim que seja, vou devolver parcial. Não, eu tenho que ser de forma integral. Porém, o STF já tem entendido que, se a restituição for de forma parcial, eu posso aplicar esse instituto, tá certo? Então, se der uma restituição de forma parcial, eu posso aplicar instituto. O que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição menor, redução de 1 a 2/3, eu vou reduzir o mínimo desse valor. Mas o STF já entendeu que eu posso ter uma restituição parcial e ainda assim, com essa restituição parcial, eu estar dentro do Instituto do Arrependimento Posterior, mesmo que seja uma restituição parcial. Existe um limite temporal? Sim, o próprio dispositivo legal diz que existe um limite temporal. Eu tenho que fazer a restituição da coisa
ou reparar o dano até o recebimento da denúncia, tá bom? Eu tenho que fazer isso até o recebimento da denúncia. Se eu fizer após o recebimento da denúncia, eu não estou diante deste instituto do artigo 16, tá? E uma situação, um problema aqui que eu passo para vocês. Se houver uma recusa do ofendido, se eu vou devolver a coisa para ele e ele falar, agora que você furtou, dane-se, eu não quero mais, que eu quero que você se dane e eu não vou aceitar a coisa de volta. Se eu tiver dentro desse caso, em que há uma recusa do ofendido, se eu estou dentro desse caso, o que pode ser, qual é a ação que o agente pode ter? Ele pode muito bem, gente, ir até a delegacia de polícia e devolver o objeto lá para o delegado. O delegado vai fazer um auto de entrega, né? Um auto de entrega de forma voluntária. Feito esse auto de entrega de forma voluntária e colocar no inquérito policial, tá bom? Ou, eu tô com o dinheiro aqui e o Daniel se recusa a receber o dinheiro, o que eu posso fazer também diante desse caso? Eu vou e faço um depósito em juízo. Fiz um depósito em juízo, eu ingresso com uma ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Eu posso fazer isso também, tá bom? Então, existe a regra geral desse artigo 16, né? Vai existir algumas exceções? Sempre há exceções, tá bom, gente? Então, vamos ficar aqui com a regra geral, o artigo 16, mas vocês têm em mente que toda regra geral, o legislador pode que criar exceções. Para todas as regras gerais, o legislador pode criar exceções. Vamos entrar agora no próximo instituto, gente, que eu acho que é o último instituto da manhã de hoje, né? Pois a gente já finaliza a aula. Já está aqui desde as 8h30, né? Esse último instituto é o instituto do crime impossível. Artigo 16. Crime impossível. O que vai dizer aqui no crime impossível, gente? Não, artigo 17, né? O, 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 Milena, vê para mim o artigo 17. Qual que é o artigo 16 ou 17? Acho que é o 17, gente, não é o 16, não. Isso aqui foi erro de digitação do estagiário. Milena, lê para a gente o artigo 17. Professor, crime possível. Isso, artigo 17. Diz aí o que diz o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, Sim, é impossível consumar-se o crime. perfeito. Então, o artigo 17, gente, o slide está com o artigo 16 e o artigo 17. Então, estamos diante da figura do crime impossível. É uma causa, gente, de atipicidade do fato. O que eu digo que é uma causa de atipicidade do fato? Esse crime não é fato típico, tá? Não é crime, não é fato típico. Quando não é fato típico, eu estou diante do quê? De uma atipicidade. Artigo 17, Keisa. Sapão, bom dia, Sapão. Artigo 17. É uma causa de atipicidade do fato, tá? Eu não estou diante de um crime. Então, eu estou diante de um fato atípico. De um fato atípico. É uma exclusão da tipicidade, né? Quais são os outros nomes que dá para crime impossível? Tem doutrinadores, doutrinador gosta de criar nomes para o mesmo instituto, né? Bastava chamar crime impossível, não, mas ele vai colocar outros nomes. Então, vai chamar de crime oco, vai chamar de tentativa inadequada, tentativa inidônea, que a gente viu anteriormente, tentativa impossível, tentativa irreal, tentativa supersticiosa. Tudo isso o doutrinador vai falar para o mesmo instituto que é o crime impossível, tá bom?
Então, é ineficácia absoluta do meio, né? O meio escolhido pelo agente para a consecução do crime jamais será capaz de produzir o resultado. Então, vou matar alguém ministrando açúcar, o exemplo básico. Então, se eu coloco o açúcar para alguém tomar uma água com açúcar, é ineficácia absoluta do meio. Eu vou estar diante de um crime impossível. É diferente de que impropriedade absoluta do objeto, mas tudo vai dar o crime impossível. Então, a gente direciona a conduta a um objeto material que não existe, né? Ou objeto material que não é possível atingir aquele objetivo. Então, eu vou disparar um revólver contra um cadáver. Se eu disparo um revólver em face de um cadáver, eu estou diante de uma impropriedade absoluta do objeto. Aquele objeto ali já está morto, né? Se eu estou disparando, se eu estou usando técnicas abortivas em quem não está grávida. Então é crime impossível, um crime jamais vai se consumar, porque a pessoa não está grávida. O objeto ali do meu crime, que é o aborto, não existe. A pessoa não está grávida, como que eu vou provocar o aborto em quem não está grávida? Não tem como, né? O objeto é impropriedade absoluta, né? Não tem como. Ah, vai que ela está grávida. Não tem vai que está grávida, ou tá ou não tá. Bem? Vamos falar das teorias que explicam o crime impossível. A Karina, não, a Elsana ou a Milena? Preste atenção que depois eu quero que vocês me digam qual teoria nós adotamos com relação ao crime impossível. Então, eu vou falar das 3 teorias que existem, depois eu quero que vocês dizem qual teoria que nós adotamos. Andresa, também quero que você está prestando atenção aí, me diz qual teoria nós adotamos, tá bem? A primeira teoria, que é a teoria subjetiva, vai dizer o seguinte: de acordo com a teoria subjetiva, a pena do autor de crime possível deve ser igual à da tentativa, pois a punibilidade é justificada pela intenção do agente. Então, por essa teoria subjetiva, uma vez que existe o mesmo dolo, ao mesmo dolo, logo eu vou aplicar a mesma pena, mesmo estando diante de um crime impossível. Por quê? Se ele teve a intenção, ele vai cometer o mesmo crime. Então, se eu estou dentro dessa teoria subjetiva, se eu pego um açúcar e dá para o seu José Newton ali, ó, pego o açúcar e dou para o seu José Newton beber o açúcar. Só que o José Newton não é diabético nem nada, e ele é um crime possível, ele não vai morrer bebendo água com açúcar. Ele pode ficar mais gordinho, né? Mas ele não vai morrer bebendo água com açúcar. Dentro desse caso, pela teoria subjetiva, pelo fato de eu ter o dolo, de eu ter a intenção de cometer o crime, pela teoria subjetiva, eu respondo pelo mesmo crime. Então, pela teoria subjetiva, o seu José Newton ali, que tá gordinho e tá tomando água com açúcar, mesmo eu não consumando esse crime, mas pelo fato de eu ter o dolo de tentar matar ele, de matar ele, eu vou responder pelo mesmo crime. Então, essa é a teoria subjetiva. Teoria objetiva. O agente não deverá ser punido porque o bem jurídico não foi colocado em risco. Então, pela teoria objetiva, eu não estou diante de uma punição por crime impossível. O crime impossível é algo que não se pune, tá? Andresa, tá prestando atenção. Crime impossível é algo que não se pune. Por quê? É um crime impossível. O bem jurídico não foi nem colocado em risco. Então, se eu estou dando açúcar para alguém beber, e essa pessoa ela não é diabética, eu não estou cometendo crime algum. A vida dele não está sendo colocada em risco, tá certo? Dentro da teoria objetiva, eu não cometo nenhum crime. Existe a teoria sintomática também, vai dizer que o crime impossível será punido se expressar pela curiosidade do agente. Assim, pela teoria sintomática, eu aplico uma medida de segurança. Então, pela teoria sintomática, eu aplico uma medida de segurança. Então, vamos lá, gente. Dentro da teoria subjetiva, teoria objetiva e teoria sintomática, qual teoria o nosso Código Penal adotou? Milena, Karina, Gisele, José Newton,
Diz aí, qual teoria nosso Código Penal adotou? Andresa, escrevam aí, pessoal do Facebook. E aqui, Vamos lá, Milena, qual teoria nosso código adotou? Professor, eu acho que é a teoria subjetiva. A pena do autor de um crime impossível deve ser igual à tentativa? Olha o artigo, lê o artigo 17 de novo. Objetivo, professor. Isso mesmo, Elsana. Teoria objetiva. Por quê? Que diz o artigo 17? Lê pra gente de novo. Não se pune a tentativa Não se quando... pune a tentativa. Ah, é, Se verdade. não se pune o agente, o agente não deve ser punido. O próprio dispositivo já começa, não se pune a tentativa. Se o próprio dispositivo diz não se pune a tentativa, quer dizer que nós adotamos a teoria objetiva. Não se pune a tentativa. Então, se eu estou diante de um crime impossível, se eu estou diante do artigo 17 do Código Penal, o que vai acontecer, gente? Não haverá punição. Não haverá punição. Certo? Com isso, gente, a gente encerra o assunto dessa manhã, terminando crime em impossível, tá certo? Esse é o assunto encerrado. Fica como lição de casa para todos vocês aí. Acompanhe todas as aulas que estão gravadas. Não deixem de assistir. Eu estou observando que vocês não estão assistindo as aulas gravadas, principalmente a aula anterior. Então, gente, assistam essas aulas de forma exaustiva. Assistam essas aulas. No canal do YouTube, essas aulas estão lá, todas disponíveis. Assistam essas aulas. É interessante que vocês